Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos e irmãs, queremos dar as boas-vindas a todos que têm acompanhado este trabalho de exposição das lições bíblicas, especialmente preparado para as escolas dominicais. Queremos agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar disponibilizando mais um material a título de recurso, subsídio, para ajudar os professores na lida diária, né, na compreensão dessa temática do trimestre que tem abordado escatologia. Hoje, nós temos a 12ª lição do nosso trimestre, já estamos chegando ao finalzinho, né? E temos, assim, a temática de hoje, novos céus e nova terra. A perspectiva cristã, que hoje é propagada através do Evangelho de Cristo, é de que um dia todos os santos, todos aqueles que renunciaram o pecado e receberam a Cristo como Salvador, desfrutarem, né, desse bem, desfrutarem desta paz, onde nenhuma ameaça poderá mais colocar em risco a sua vida, a sua alegria. E nessa ocasião nós estamos aqui reunidos, né, com o nosso pastor Steven, que é o superintendente da Escola Bíblica Dominical, em Abreu e Lima, né, na Convenção de Abreu e Lima, e também o nosso auxiliar, Alexandre Galvão, né, que é adjunto também da nossa superintendência, e estão aqui para juntos comentarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Novos céus e nova terra, pastor Steven. Estamos chegando assim ao finalzinho da lição e justamente falando de um momento muito desejado, com certeza, pela Igreja do Senhor. O que significa este momento que aguardamos com tanta ansiedade, fé e esperança? Também queremos desejar a todos uma excelente participação, né, deste nosso programa e cumprimentá-los com a paz do Senhor. Nobre companheiro Marcelo, evangelista Marcelo, esse é um dos momentos mais esperados, né, por todos nós e mais empolgante, né? Falar sobre novos céus e nova terra não tem como não nos empolgar, né? Principalmente quando estamos assim transmitindo a palavra do Senhor. Eu lembro-me de alguns momentos de ministração em que Deus ele eleva a igreja a uma dimensão espiritual inexplicável, né? Quando a gente começa a refletir sobre essa promessa de Deus para o seu povo, né? E a lição aqui é rica em transmitir para a gente, né, um pouco, né, essa realidade que será na vida de cada cristão. Geralmente, em momentos de grande aflição na vida dos nossos familiares, dos nossos amigos, como em cerimônias fúnebres, a gente cita, né, essa passagem bíblica que mostra, né, que a morte para a gente é apenas uma passagem, né? É uma forma de passarmos para um lugar que está reservado para aqueles que estão com a sua fé intacta, feito o apóstolo Paulo, que no final da sua carreira ele se expressou dizendo que combateu um bom combate, guardou a fé, né? Acabou a carreira, mas guardou a fé. Então, esse é um assunto que realmente nos deixa com a fé renovada, né? Com os nossos objetivos, com o nosso corre-corre, né, diário, mais convicto de que o Senhor ele reservou um lugar especial para aquele que se mantém dentro dos seus princípios. Isso mesmo. Nós temos aqui
a oportunidade, Alexandre, de vislumbrar um cenário, pelo menos imaginar, né, de como será concebida, né, esse esplendor. Haja visto que talvez já tenham tentado, né, através de gravuras, através de poesias, né, tentado atingir, né, o ambiente, né, até tão glorioso que a Bíblia nos revela. É tão esplêndido que talvez alguns sejam levados até a pensar que não seja algo real. Vivemos num período, de fato, tão conturbado, né, que pensar que um dia desfrutaremos de um mundo onde nada nos faltará, onde o necessário existirá, passa a ser quase que uma utopia. No entanto, a Bíblia Sagrada assevera e nos garante que aqueles que permanecerem fiéis até o fim desfrutarão de todos esses bens que estão lhe reservados. Logo, para que o crente permaneça confiante e os não crentes, né, possam vir a confiar, qual seria o conselho, qual seria a orientação para chamá-los a essa realidade? É mostrar o que vai existir para eles, né, dizendo que esse ambiente de novos céus e novas terras, todos, como a Bíblia diz, Deus será tudo em todos, Cristo será tudo em todos, todos terão o que desejam. Então, qual é a melhor forma de ministrar essa lição, mostrando toda essa realidade sem parecer um mero sonho? Também quero cumprimentar a todos, né, os internautas, né, os irmãos também da TV que estão a nos assistir, com a paz de Cristo, né? E na verdade é uma alegria mais uma vez estar aqui com os irmãos para juntos comentarmos esta lição. No entanto, Marcelo, acredito que antes de responder talvez a pergunta do amado irmão, eu acredito que a gente poderia partir também para uma compreensão talvez mais ampla, né, de como será esses novos céus e essa nova terra, a gente voltando para o início de tudo, né, quando Deus fez os céus e fez a terra. Porque quando a gente, apenas na leitura, quando diz novos céus e nova terra, dá talvez a impressão de que Deus fará um céu diferente do céu que já existe, ou uma terra diferente da terra que já existe. Há alguns, inclusive, que dizem que Deus vai desfazer essa terra para fazer uma outra terra completamente diferente dessa. Alguns, talvez outro, quando vai falar de arrebatamento da igreja e da ressurreição do corpo, dizem, inclusive, que na verdade será um outro corpo, quando na verdade o apóstolo Paulo vai falar lá no capítulo 15 de Coríntios, 1 Coríntios, que na verdade é o mesmo corpo, mas agora incorruptível, é um corpo glorioso, um corpo que será transformado. Então, novo aqui, o novo céu e nova terra, não é novo não no sentido de Deus fazer um outro céu ou uma outra terra do nada, como foi no começo, quando Deus cria todas as coisas ex nihilo, ou seja, do nada Deus fez tudo, mas aqui Deus fará novos céus e nova terra daqueles que hoje já existem. Então, novo no sentido de restauração. Deus vai restaurar aquilo que foi destruído. Mas destruído por quem? Né? Através de quem? Na verdade, quando a gente vai para o começo, a gente vê que Deus fez todas as coisas boas. A Bíblia diz que quando Deus criava, depois Deus viu que tudo era bom. Era bom. E o que foi que destruiu o pecado, a entrada do pecado no mundo? Então, o pecado, ele traz a morte. E a morte, ela devasta não apenas o homem, né, trazendo a morte à natureza humana, mas também trazendo morte à criação de Deus no geral. Então, hoje, o planeta está deteriorando-se. Hoje, o planeta está sendo destruído, claro, pela ação do homem, consequentemente, claro, também pelo devido à maldição de Deus sobre a humanidade, sobre a criação devido ao pecado do homem. Então, quando a gente fala novos céus e nova terra, em si não é um assunto fácil de se falar. É complexo. Né? Outro dia, na escola bíblica dominical, quando falávamos que as ruas de ouro, né, lá na Nova Jerusalém, isso é uma linguagem figurada, e teve um irmão que levantou a mão e disse, não, irmão, eu pensei que era literal, que seria ouro de fato.
Então, na verdade, é um assunto não tão simples de se falar, é um assunto complexo, porque muitas coisas que estão lá em Apocalipse 21, 22, tem um cunho de literalidade, algumas coisas, mas algumas de uma linguagem figurada. Então, a gente tem que ter muito cuidado para trabalhar nisso aí. No entanto, essa lição, como já disse nosso pastor Steve, ela traz esperança ao coração dos salvos, porque foi Cristo que prometeu um lugar. Ele disse: eu vou preparar lugar e voltarei para vos buscar, para que onde eu estiver, vós também estejais. Então, essa promessa será cumprida, pois quem prometeu é fiel, Jesus Cristo, e ele fará novos céus e nova terra. Claro que mais adiante a gente vai esclarecer um pouco mais o que será e como será essa criação. Pastor Steve, eu acho que é importante, né, a gente também identificar quem fará parte deste milênio e como se dará, né, essa transição ou esse acesso ao, perdão, não ao milênio, né, mas aos novos céus e a nova terra. Como a Bíblia ela relata, companheiro evangelista Marcelo, o céu, nós observamos em Isaías 66 e 22 que Deus ele criou o céu, né, porque Ele nos ama, né? Deus ele não faria algo para beneficiar a sua criatura se Ele não a amasse. E observamos que o céu, segundo a Bíblia, é um lugar, né, da habitação de Deus, é o lugar do trono de Deus, é o lugar da habitação dos anjos, conforme algumas referências bíblicas, e é um lugar também de alegria, um lugar de paz, um lugar de adoração e um lugar de pureza e santidade, né? E nós observamos que o acesso a este lugar se dá devido principalmente à fé, né, daqueles que guardaram e esperaram a promessa até o fim dos seus dias, né? E observamos que na lição passada que estudamos o juízo, né, o juízo final, que é uma sequência de série escatológica que estará acontecendo conforme o alcance, né, da nossa imaginação através dos princípios bíblicos, né? Quero que os nobres telespectadores compreendam que eu não estou dizendo imaginação como uma coisa que não tem base, né? Mas uma imaginação diante dos relatos da palavra de Deus. Nosso presbítero Alexandre falava aqui, não é, da peculiaridade que é falar sobre isso, é tão cauteloso na questão simbólica, pois há muitas divergências entre autores quando se passam a falar dessa particularidade do céu, que a Bíblia deixa para nós apenas, eu posso dizer assim, pistas, né? Apenas doses mínimas para que a gente venhamos a compreender, né, um pouco do que o Senhor preparou para nós. Eu vou citar novamente aquela referência do apóstolo Paulo, escrevendo aos 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9, que aquilo que Deus preparou para aquele que Ele ama, os olhos não viram, os ouvidos também não ouviram, nem jamais subiu ao coração, né? Então, há alguns que ousam, né, falar que vai ser dessa forma, que vai ser desse jeito. Então, a gente não sabe, né? Muitas coisas a gente especula e às vezes a Bíblia dá algum subsídio dentro da lógica que a gente pode entender que será assim, mas
eu observo que o acesso, né, a este lugar se dará, né, àqueles que perseverarem, né, àqueles que validarem a sua salvação com o seu comprometimento, né, com a sua seriedade, né, levada pela palavra de Deus. Então, a gente compreende, né, que a maior esperança do cristão é estar desfrutando desse lugar que é mostrado para nós através de algumas referências, de que lá será um lugar de alegria e paz, conforme Apocalipse 21:4, será lugar de adoração, né? Pelo fato de ser um lugar de habitação dos anjos, né? Um lugar onde estará o trono de Deus, né? Com certeza é um estado de total perfeição na vida do servo de Deus. Alexandre, a gente ainda escuta muitas vezes no presente declarações de pessoas que, evidentemente, por ignorância, não, ou não querer nem desejar nenhum comprometimento com a palavra de Deus, por exigir uma grande renúncia, né, e também compromisso moral. Dizer que esse mundo é bom porque podem se divertir, podem curtir dentro da sua perspectiva, né? E quando falamos de céu, parece estar falando de um ambiente onde as pessoas não fazem absolutamente nada, né? Ficam lá paradas, contemplando a majestade de Deus, o tempo não passa e ficam lá sem desfrutar de nenhum bem, de nenhuma alegria, de nenhum prazer. Mas eu acredito que Deus não iria em momento algum propiciar isso ao homem, né? Haja vista que ele deseja que a sua criatura desfrute dos bens que ele tem lhe proporcionado, como o foi lá no Éden, quando também permitiu desfrutar um pouco disso durante o milênio. E a questão afinal, o que iremos fazer no milênio? Nós temos algum subsídio, temos algum recurso que possa fundamentar, né, nosso argumento e dizer, não, nós temos atividades dadas por Deus que nos darão prazer, perdão mais uma vez, não no milênio, né, mas no estado eterno, né, nos novos céus e nova terra. Afinal, o que os redimidos vão fazer lá? E quem estará lá, né? Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. A gente vai poder identificar essas personalidades. Só entrando também na questão que o pastor estava dizendo e até corroborando, né? Porque quem é que vai estar lá? Né? Quem estará lá, né, nesse reino eterno, nesses novos céus e nova terra? Só para título ainda de identificação do lugar, porque às vezes a gente fica muito preocupado com o lugar em si, quando na verdade o grande propósito de Deus é que a gente não dê atenção ao lugar e sim a Ele, né? O apóstolo Paulo, o autor da lição, inclusive na introdução, ele cita até Efésios capítulo 1, né, versículo 5 e 10, quando ele diz que o propósito, né, do beneplácito, do propósito, a decisão de Deus é de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Então, todas as coisas elas hão de congregar em Cristo. Não é? Aí ele diz que na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Então, quando Cristo diz, quando o texto que já citei aqui no capítulo 14, lá de João, do Evangelho de João, quando ele diz que ele fará novos céus, ou seja, eu vou preparar lugar, né, para que onde eu esteja, vocês estejam também. Então a ideia, na verdade, é que as pessoas, às vezes, a gente fala tanto do céu, né, a gente vai para o céu, e a gente está muito preocupado com o lugar, quando na verdade céu é onde Cristo está. Né? Então acho que a gente primeiro tem que entender isso aí. E outra questão, antes até de responder a pergunta do amado irmão, acredito até para esclarecimento, até subsídio para os amados, eu estava lembrando aqui de uma afirmação de um dos nossos pastores, de um dos estudos aqui na sede, quando ele dizia que Apocalipse, ou o livro do Apocalipse, ele se tornará uma nota de rodapé quando chegarmos lá no céu, ou quando estivermos vivenciando essa realidade que Apocalipse descreve. Porque o apóstolo João, quando ele vai descrever a Nova Jerusalém,
ou esse estado eterno, né, de novos céus e nova terra, ele usa de uma linguagem um tanto metafórica. Ele fala de ruas de ouro, de cristal, de jaspe e outras pedras preciosas. Não é como se isso fosse tão precioso, né, para o próprio Deus, a ponto dele utilizar isso para fazer a nova Jerusalém. Né? Para a gente entender a grandeza, né? Exatamente. Então, a glória. João, ele utiliza lá o que ele tem de melhor, de mais valioso dentro do contexto cultural dele, que também o nosso ainda hoje, esses objetos, essas pedras preciosas, ainda dentro do nosso contexto vê um valor muito precioso, então ele utiliza desses objetos para descrever a Nova Jerusalém. Então ele tem aquela visão, e o que mais se aproxima, talvez, para ele descrever a Nova Jerusalém, da visão gloriosa que ele teve, é o que ele encontrou de mais precioso dentro do contexto cultural dele. Não que a Nova Jerusalém será necessariamente ruas de ouro e de cristal, literalmente. Na verdade, será um lugar de glória, não é? Onde novos céus e nova terra eles se fundem. Não é? Inclusive, o autor da lição, no subsídio escatológico, ele fazendo citação da Enciclopédia Popular de Profecia Bíblica, né? Ele diz que o subsídio escatológico, ele vai dizer aqui no primeiro ponto da lição, quando ele diz que na consumação de todas as coisas, Deus renovará os céus e a terra, fundindo o seu céu a um novo universo, formando uma habitação perfeita, que será o nosso lar eterno. Então, depois desse estado de glória, nesse estado de glória, não haverá mais essa dicotomia céu e terra, pois conforme Apocalipse, a Nova Jerusalém, a cidade celestial, desce sobre a terra, Deus habitará para sempre com os homens, né? E viveremos nesse estado eterno. Aí entra a questão agora da pergunta, né? E será um lugar monótono? Será que vamos passar toda uma eternidade, e a eternidade nunca acaba, cantando, louvando, cantando? Isso aí eu acho que seria, não céu, mas aí seria até um inferno. Imagina você cantar aí uma música que nunca acaba, não é? E as pessoas às vezes têm essa ideia. Quando, na verdade, quando a gente for ler, inclusive, o Apocalipse, lá no capítulo 20 e 21, ele fala de Deus habitando entre os homens. Deus estabelecerá o seu trono entre os homens, e o texto vai nos dizer que as nações andarão à sua luz, ou seja, a luz de quem? A luz do Cordeiro, não é? Está lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 23, ele diz: a cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Então, a gente vê aqui nações, vê aqui reis da terra, dessa nova terra, trazendo a sua glória, trazendo honra para o Cordeiro, para Deus, para Cristo. Então a gente vê uma dimensão, claro, espiritual e de glória, mas em uma terra que será novamente habitada. Porque aí volta a questão, a gente aprendeu, parece que desde a infância, de um habitar no céu e uma nova terra que será feita. E a gente fica se perguntando, para que nova terra, se é o céu que vai ser habitado e não a terra? A gente vai morar para sempre no céu. Então será que a gente vai estar lá no céu, e céu aqui com uma dicotomia, olhando para a terra e dizer que terra linda Deus fez, mas está vazia? Quando na verdade o propósito original de Deus na criação é que a terra fosse habitada para sempre se não tivesse o homem pecado. Mas o homem pecou, Deus vai restaurar a terra ao estado original. Claro, bem superior ao estado original, pois não haverá mais a possibilidade de queda e de pecado. Né? Então, não será monótono em hipótese nenhuma, pois nós ainda continuaremos servindo ao Senhor. Agora, isso sem pecado, como se vimos hoje. Não haverá nações, haverá terra habitada. Por quê? Pelos crentes, pelos salvos, no estado de glória. E céu e terra serão uma dimensão só. Não vai haver essa dicotomia céu lá e terra aqui. Ora, é porque a gente entende muitas vezes, Cristo diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos, eu estou no meio dele. Cristo está conosco agora. Estamos vendo? Não. Por quê? Porque ele habita em uma outra dimensão. Porém, essa dimensão ela vai se desfazer quando estivermos no estado de glória. Céu e terra serão uma coisa só. De fato, é uma esfera, né, a gente pode dizer, espiritual que está anos-luz, né, da nossa compreensão. É algo que só nos vem à mente pela fé. Sim. Né, porque a gente imagina, hoje o que a gente chama de prazer aqui, né?
e comparar com a alegria que vamos ter, ou seja, dizer, é muito diferente, né? Porque a fonte do prazer que se tem muito aqui hoje, ela é limitada. A fonte do prazer naquela nova terra e naquele novo céu não se extingue, né? Então, realmente vai exigir um exercício de fé, uma habilidade e coerência, né, na hora de fazer a exposição, para que a gente não preencha uma possível lacuna, né, com interpretação pessoal, como é o caso de algumas correntes religiosas, né, que acreditam que esse novo céu e nova terra necessariamente não serão habitadas por quem recebeu a Cristo como Salvador. E aí vale, né, uma mensagem apologética, é claro, né, de defesa da fé, né, que Deus vai escolher quem vai habitar, é o que diz, né, algumas correntes teológicas. Deus vai ressuscitar, vai escolher quem vai habitar ali, quando na realidade a mensagem já hoje propagada é que o acesso se dará através unicamente da fé na obra vicária do nosso Salvador Jesus Cristo. Então, pastor Steven, a gente pega a lição e vê, a lição tem um conteúdo bem enxuto, né? Que pode justamente ser um risco para quem vai ensinar a lição, né? Fantasiar. E para mim, particularmente, é justamente fugir da fantasia e fundamentar a fé na convicção de que esse ambiente que a Bíblia nos declara, ele já está sendo preparado pelo Senhor, né? O novo céu e nova terra não deve ser entendido, como já foi muito bem colocado, que Deus vai destruir tudo e vai reconstruir do zero, né? Então, o que nós precisamos para o professor é de uma mensagem que lhe dê garantia de que aquilo que ele está transmitindo é verdade, de que ele acredita nessa verdade e de que ele espera, né, a concretização desses fatos. Então, o que eu peço é que o senhor possa, né, dentro desse escopo aqui, transmitir algo justamente com base nesses fundamentos, né, trazendo-nos à luz, principalmente, que imaginemos, se o primeiro casal não tivesse pecado, como é que estaria? Será que eles estariam isolados ainda, vivendo sozinhos, né, procurando o que fazer, vivendo uma vida de tédio, como perguntei a Galvão, né, o que é que iríamos fazer lá? Não vai existir certamente noite, porque o sol da justiça brilhará continuamente. Então, como é que a gente subentende prazer dentro de uma esfera? Como é que a gente pode entender o prazer, a alegria e o desfrute dos bens dentro desse contexto de novo céu e de nova terra? Que eu acredito que, olhando para o cuidado que João tem em descrever e relacionar, né, a grandeza do ambiente às riquezas da terra, ele não pôde, né, abrir mão de pedras preciosas. Ou seja, talvez muitos segmentos religiosos digam, não, lá vai ter pedra preciosa e quer colher logo os bens materiais aqui. Então, a recomendação que eu peço para ser dada ao nosso ouvinte é como se conduzir sem fantasiar, fundamentado biblicamente, né, e com bom senso. Qual seria a sua recomendação? Bom, às vezes a própria verbalização da palavra, ela consegue impactar, né, os ouvintes que recebem, né, a palavra de Deus com alegria, apenas na sua essência, né, sem precisar especular muito, né? Por exemplo, o fato de conhecermos e ouvirmos toda a nossa vida que o céu é um lugar onde terá ruas de ouro e muro de cristais, né?
E isso, de fato, já causa um grande impacto, né? Embora, como nosso companheiro Alexandre foi feliz em colocar, que simbolicamente o Apocalipse ele está rechaçado de colocações em que a gente precisa ter cuidado na hora de interpretar, mas só o fato da gente dizer que este lugar é um lugar de rua de ouro, muros de cristais, já causa um impacto, porque é algo que não existe aqui, né? A colocação bíblica, ela está transmitindo para nós que, porque você pode procurar nos lugares mais ricos da Terra, né? Dubai, Nova York, Paris, você não vai encontrar nenhum lugar com ruas de ouro, né? Muito menos muro de cristais. Então, só o fato da revelação bíblica mostrar para a gente que este lugar será com essa característica, com essa natureza, já está mostrando para a gente que é um lugar fora de cogitação, de especulação humana, né? Eu sei de uma coisa, que quando chegarmos lá a gente vai saber, né? A gente vai saber como é que vai ser. Né? Então, assim, eu acredito que o nobre professor, o corpo docente de professor, né, ele não deve explorar uma área em que não há tanta clareza, né? Até porque o conhecimento do apóstolo João ali no Apocalipse, ali na ilha de Patmos, quando recebeu as revelações, era um conhecimento de acordo com a sua época, né? Então, o que ele ia vendo e ia escrevendo, ele ia comparando com as coisas do seu dia a dia. Por exemplo, lá não tinha internet, não tinha celular, não tinha, né? Mas tinha as mitologias, né? De dragões, de bestas. Então ele foi associando, né? O que ele entendia de acordo com aquela revelação. Então, o que eu tenho a dizer aos companheiros é que vocês tentem passar essa realidade, né? De algo que não se compara ao que existe aqui, né? E não se prender, né, a isso. Tem algumas literaturas, né, de pessoas que tiveram revelações, por exemplo, alguns conteúdos, divina revelação do céu, divina revelação do inferno, que são experiências particulares. Eu conheço, pelo menos, evangelista Marcelo, vários amigos, acho que o senhor conhece, o Alexandre também, testemunho de pessoas que tiveram arrebatamentos enquanto dormia e através de sonho foi levado a algumas esferas espirituais. Teve uma vez um amigo meu que ele disse numa revelação, num sonho, sei lá, Deus mostrou para ele que ele viu o apóstolo Paulo, né? Não, eu vi o rosto do apóstolo Paulo. Mas isso fique para você. Porque não adianta você chegar na igreja e dizer, né, quem você viu no sonho, o que você viu, fique para você. Porque a Bíblia é a única regra de conduta, de fé e de base para a nossa crença, né, e nossa fé. As experiências pessoais, eu acho que deveria ficar para cada um. Mas, pastor, e o testemunho? Sim, testemunhos à base, abalizado na Bíblia Sagrada. Não adianta a gente chegar e contar. Deus pode mostrar, como o apóstolo Paulo disse que foi arrebatado até o terceiro céu, né? E viu coisas que não consegue nem explicar, coisas inefáveis, né? Que não tem nem como falar. Então, ele foi sábio. Paulo segurou para ele, guardou e está aqui registrado na Bíblia. Coisas que não me convém nem falar. Então, a gente aproveita o que dá para aproveitar, né? Explora o que dá para explorar. Né? Às vezes a gente dinamizando na hora da ministração, já fiz isso, a gente cita, será que a gente vai se comunicar de maneira labial, vamos precisar falar, ou vamos nos comunicar telepaticamente pelo pensamento, né? Será que vamos voar? Quer dizer, são coisas que a gente brinca, né? Porque ousamos brincar com essas coisas
mas de maneira moderada, né? Sabendo e tendo uma base de que a Bíblia mostra o que foi necessário a gente conhecer. Então, eu vejo que a palavra, principalmente no capítulo 21 do Apocalipse, ela mostra que essa vida gloriosa no céu, ela será uma vida de comunhão com Cristo, né? Nós observamos aqui que em 21 e 22 diz, e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, né? Então, também nós vemos aqui, Apocalipse 21 e 27, que será de plena santidade, né? Por quê? Porque, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominações e mentira, né? Então, nós vemos também nessa vida gloriosa no céu, que será de glória inaudita, né? Como no verso 11, e tinha a glória de Deus, e a sua luz será semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. Outras coisas também que vemos aqui, como será de riquezas imensuráveis, que está tudo aqui nos versos do capítulo 21, e será também uma vida onde contemplaremos a face divina do nosso Deus. Então, assim, evangelista Marcelo, nós temos muitas coisas, né, para debater e aproveitarmos na aula desta lição, fazendo com que a classe ela aproveite o máximo, né, para que possam entender, né, que este lugar é um lugar que realmente a gente só vai saber de fato quando a gente estiver lá. Então, é bom a gente, às vezes, brincar, imaginar. É como aquele hino, né, da cantora Cassiane. Esse hino me tocou muito quando eu era novo convertido ainda. Imagine um lugar, né? Então, faça feito Cassiane, né? Imagine um lugar onde tudo é muito lindo, imagine um lugar onde não haverá dor, né? Então, é essa colocação, mais ou menos, que devemos ter para com este lugar glorioso, novos céus e nova terra. Alexandre, ainda dentro desse ambiente, né, de plena, perfeita e eterna paz, né, a gente tem aqui entre os capítulos de 21 e 22 de Apocalipse, né, alguns detalhes, né, sobre essa nova Jerusalém, que é para o escritor a referência, né, de ligação com Deus, como foi colocado do ponto de vista cultural pelo pastor. Mas é evidentemente que nesse ambiente aqui não vai ter judeu ou não judeu, né? Todos serão um em Cristo. Cumprindo-se aí, né, a passagem bíblica, todos serão um em Cristo, né? Mas aí ele faz questão de citar, como já foi mencionado, 12 portas, né, que pertencem ao ambiente cultural do escritor. Cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente, né? E nela não vi templos, aqui 20 e 21, agora o 22, que diz, e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, e a cidade não necessita de sol, como você já mencionou, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada, e as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite, e a ela trarão a glória e honra das nações. O que dá a entender, né? Eu queria que vocês, dentro do pouco tempo ainda que temos, fizessem alguma consideração, porque ele fala, e os reis da terra trarão,
fala de nações, né? E vai também mencionar no capítulo 22 aquela árvore que o Senhor protegeu lá no Éden, né? Que é a árvore da vida. Eu queria saber como a gente deve entender essas passagens. Se existem aqui cidades, estados, nações, a como entender isso de um ponto de vista literal mesmo, são nações a reis, né? A líderes, o que nos conduz necessariamente, né, a uma atividade contínua, né? Algum exercício diário. Como é que a gente tem que entender? Eu vejo que nosso irmão Marcelo está bem preocupado em fazer alguma coisa lá, né, pastor? Quer trabalhar. Quer trabalhar. Mas é interessante essa colocação, porque no versículo 12, né, do capítulo 21, diz que tinha uma grande muralha, 12 portas, conforme foi lido, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Então você vê aqui fazer menção de Israel. E no versículo seguinte, o 13, de 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. Aí a 14, a muralha da cidade tinha 12 fundamentos. Estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então a gente vê uma relação aí de Israel participando dessa cidade, não é apresentada aqui no nome das 12 tribos, como também a igreja, representada aqui com o nome dos 12 apóstolos. Então a gente vê uma fusão aí numa mesma cidade, está as tribos, o Israel, como também a igreja, representada aqui pelos 12 fundamentos, que seria cada fundamento com o nome do cada apóstolo do Cordeiro. Então a gente vê aqui uma junção, como o irmão acabou de dizer, que na verdade haverá uma unidade dos povos. Então quando o texto fala de nações, não subentendendo a ideia de haver uma divisão, ou seja, essa é a tua nação, essa é a minha nação é melhor do que a tua nação, é mais rica, logo a gente não é tão amigo assim. Na verdade, seremos um em Cristo. Então, acredito que a ideia em si de nação aqui é a ideia de desenvolvimento social, né, de prosperidade, riquezas infinitas, pois Cristo reinará eternamente, ou seja, haverá uma vida plena como deveria haver. Né? E se organização, Adão né? não tivesse pecado. Claro, isso com certeza. E o que faremos, né? Então, eu acredito, novamente surge a questão, e como será a vida nesta nova terra? Eu estava observando aqui, neste livro, o Pentecostes, né? Que ele vai falar aqui no manual de escatologia, inclusive os irmãos podem pesquisar, e já no finzinho do livro, lá na página 584, 585, ele faz um resumo aqui, ele até faz a vida na cidade eterna. E ele vai dizer assim, permita os irmãos ler, é coisa pouca, ele diz: em nenhum lugar das Escrituras apresenta detalhes da vida do reino eterno de Deus. Às vezes o véu é levantado para mostrar rapidamente essa vida, da qual a nossa experiência atual, como ele nossa experiência atual com ele é apenas uma prévia da glória divina. Então é o que ele está dizendo aqui, como o pastor estava dizendo, às vezes não vale tanto você especular muito. E às vezes especula e até apresenta a especulação de uma forma dogmática. Outro dia, como o pastor até citou, a gente viu um pregador dizendo, né, literalmente, que lá nós não falaremos, nós falaremos telepaticamente. Né? Já viu mesmo, dizendo outra vez, que lá nós não andaremos, nós lá deslizaremos. Como se tivéssemos um patins e lá a rua é de ouro, né, de cristal, e a gente vai deslizar e não precisar andar. Então, tudo isso, na verdade, é fruto de especulação. É especulação. Claro, como diz o pastor aqui no hino, né, imagine um lugar, né, onde tudo é muito lindo, da Cassiane, mas é só imaginar. Mas não querer ensinar de uma forma dogmática, como será? Muito bem. Na verdade, a gente aqui só está arranhando uma realidade a qual nós não temos o conhecimento pleno. Isso é próprio do apóstolo João. No capítulo 3, versículo 16 da carta dele, do livro dele lá, o Evangelho, 3,16, ele diz: Deus nos amou de uma tal maneira, ou seja, é uma maneira tão inexplicável que ele não sabia explicar que maneira era essa. Ele disse uma tal maneira, não é uma maneira inexplicável. Então, da mesma forma, Apocalipse, ele fala de algo que, na verdade, ele descreve a revelação, e a gente está aqui arranhando, né? Tentando entender o que de fato é. Mas aqui ele resumindo a vida na cidade, eu só vou fazer citação, ele faz 9 citações aqui de como será a vida. Ele diz: será uma vida de comunhão com Cristo, uma comunhão eterna com Cristo. E ele cita aqui João capítulo 14, 3 e Apocalipse 22, 4, né, que diz: contemplarão a sua face. Ele diz: mas será uma vida de descanso,
Ele cita Apocalipse 14, 13, onde descansaremos de todas as nossas obras. Não é? E ele diz que ainda será uma vida de total entendimento. Citando aqui Paulo 13, 12 de 1 Coríntios, quando ele diz: agora eu conheci parte, mas também eu conhecerei como também sou conhecido. Então meu conhecimento será pleno. Então se hoje a gente está especulando lá, teremos a certeza. Amém. Não é? Ele diz que será uma vida de santidade. Ele cita Apocalipse 21, 27, pois lá jamais penetrará alguma coisa contaminada. Os feiticeiros, os mentirosos, os prostitutos, os ladrões ficarão de fora. E ele disse também que será uma vida de plena alegria, pois lá não haverá mais lágrima, nem morte, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Haverá uma vida de serviço. Apocalipse 22, 3 diz: seus servos o servirão. Então trabalharemos também para Deus. Deus, quando coloca Adão no Éden, não era para estar passeando e descansando, não. Ele tinha que cultivar a terra, ele tinha que dominar a terra, então havia trabalho para ele. Então o trabalho em si não é uma maldição. A maldição é o cansaço que veio devido ao trabalho, mas ainda continuaremos servindo o Senhor. Ele diz que será uma vida de abundância, Apocalipse 21, 6. Né? Quem tem sede, darei de graça a fonte da água da vida. Ele diz que será uma vida de glória. Ele cita 2 Coríntios 4, 17, Colossenses 3, 4. Haverá uma vida de adoração, Apocalipse 19, 1. Então ele cita aqui que na verdade não será uma vida de marasmo, uma vida de tédio. Não, será uma vida de plena atividade, pois teremos vida eterna. Né? Amém. Irmão Alexandre, realmente Marcelo, nosso evangelista Marcelo, ele fez uma pergunta que ele estava dizendo nos bastidores que ia fazer, agora fez ela camuflada, né? Diz: eu vou perguntar a vocês o que haverá lá. Né? Ele disse que ia perguntar, e perguntou, mas perguntou ela bem... Né? Então, assim, a gente poderia dizer, para responder para o nosso irmão Marcelo, que a gente não pode dizer o que haverá lá, porque a gente não foi para lá ainda, mas a gente pode dizer o que não haverá lá. Né? Então, Apocalipse 22 e 3, o Senhor falou aí, cita que não haverá tristeza, não haverá pranto, não haverá dor, né? Não haverá solidão, não haverá morte, não haverá noite. Então, assim, a gente pode dizer o que não haverá, né? Mas de fato mesmo, o que haverá lá, só em detalhes está difícil. Quando a gente chegar lá. Mas, até corroborando o que o pastor está dizendo, tem um texto lá de Isaías 65, 17, e é interessante frisar isso aí. Diz: pois eu crio novos céus e nova terra. Esse conceito já era lá do Antigo Testamento. Aí diz: e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Então eu só queria fazer menção, porque não haverá choro, não haverá lágrima, etc, etc. E ele segue aqui dizendo que vós folgareis, exultareis em perpétua alegria. Não é? Mas aí entra a questão, alguém já me perguntou, lá nesse estado eterno, lembraremos do passado? Será que lembraremos das lutas que nós passamos? Ninguém vai querer, né, lembrar. Porque aqui diz assim, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. E às vezes a gente fica passando e parece que vai apagar tudo da nossa mente e a Qual é a referência, Isaías? É capítulo 65, versículo 17 e 18. Mas aí fica aí para os irmãos, porque essa pode perguntar pesquisar. isso aí, não é? Mas aí a gente olhando algumas passagens bíblicas, por exemplo, a casa lá do rico, né, e do Lázaro, e eles lembravam, mesmo estando numa outra dimensão, na dimensão espiritual, o que tem acontecido lá na terra. O camarada disse: ó, manda que Lázaro vá lá, porque meus irmãos, ou seja, ele lembrava mesmo estando no inferno. E Abraão disse: não, entrou aqui, não vai mais lá, mas pressupõe dizer que sim, vai lembrar. E o texto parece dizer que não vai lembrar. Eu estava até agora conversando com um irmão nosso, irmão Vicente, né, um colega nosso de ministério, e ele disse assim, eu até anotei aqui o que ele diz assim: qual é a consciência de conquista que teremos se não lembrarmos da luta pela qual nós um dia passamos? Amém. Pois se exultarmos de alegria é porque sabemos que um dia sofremos muito, mas Cristo nos deu vitória. Então não teremos lembrança, ou seja, não iremos trazê-las à memória, pois eu acredito que a alegria vai ser tão grande que aquilo que ficou para trás ficou. Ficou para trás. Mas a gente não vai trazer mais a lembrança. Amém. Eu quero agradecer por vossas vidas, pela presença de estarmos aqui nesse momento tão importante e maravilhoso. E agradecer também a Deus pela vida de todos que estão acompanhando este trabalho.
E dizer a você que deseja se aprofundar mais nessa temática, que nossa escola teológica, aqui no Templo Sede em Abreu Lima, está com matrículas abertas e você pode procurar a nossa diretoria e se matricular e aprender um pouco mais da palavra de Deus. Então, que você possa participar junto conosco, né, pela manutenção desse trabalho, orando, divulgando, compartilhando, comentando também, e que o seu comentário, né, pode vir a nível de sugestão, de críticas e curtindo. E na próxima semana nós estaremos aqui mais uma vez comentando mais uma lição para a glória de Deus. Agradecemos ao Senhor assim pela vida de todos, que Deus os abençoe em nome de Jesus.